Olá pessoal, nós vamos mostrar hoje a ideia de gestão como uma engenharia, como um sistema de encaixes, modelo de negócio, todas essas ideias que nós temos discutido nas mini aulas, eu vou procurar mostrar para vocês de uma maneira mais gráfica, mais visual. Para isso vou usar um modelo que apareceu há pouco tempo, esse livro aqui, chama-se Business Model Generation, que trata de modelos de negócio, só que trata de uma maneira pictórica, gráfica, mais agradável. Eu me apropriei dos desenhos, dos esquemas deles e vou mostrar para vocês, usando a minha linguagem, o meu jeito, como é que a gente constrói um modelo de negócio. Vamos lá. Na nossa primeira mini aula, eu fiz uma afirmação que suscitou algumas dúvidas. Eu disse que o iPod não era um aparelho. O sucesso do iPod não vem do aparelho em si, vem do modelo de negócio do qual o aparelho está embrulhado, vamos dizer assim. Vou procurar mostrar isso, usar essa ilustração para a gente entender melhor a ideia do sistema de encaixes, como eu gosto de dizer, que constitui um modelo de negócio. A primeira coisa é a gente se perguntar: quem é meu cliente, né? Quais são os segmentos de clientes que eu quero atingir? No caso do iPod, quem é o cliente do iPod? É assim que a gente começa, depois nós vamos explorar um pouquinho mais essa coisa de descobrir o que o cliente quer que a gente faça por ele. Eu diria, se vocês concordam, que o segmento de mercado que gosta do iPod é todo mundo. É o mercado de massa, é todo mundo que gosta de música. Não é uma segmentação por faixa de renda, ou por lugar, por geografia, por idade, não é. É todo mundo que gosta de música. Então o mercado do iPod, o segmento que o iPod visa, objetiva, é o mercado de massa. Uma vez que a gente identifica isso, a gente pergunta: tudo bem, para quem que o que eu vou oferecer como valor para essa turma que gosta de música? Isso é para todo mundo. A gente chama isso de proposta de valor e é o segundo elemento do nosso sistema de encaixe. No caso do iPod, o que o iPod oferece como proposta de valor, como oferta de valor, é o seguinte: eu resolvo para você tudo que tem a ver com a sua experiência de ouvir música. Repara como é interessante. O iPod foca na experiência total de ouvir música. Não é só colocar o iPod no ouvido e sair escutando música, não. É localizar a música, é baixar a música de uma maneira fácil da internet, legal, não existia antes do iPod uma maneira de fazer isso legalmente. Havia esses sites, Napster, Kazaa, tudo piratado. Não havia isso antes do iPod. Então eu ajudo você a localizar, baixar a música, organizar a música, organizar por álbum, por artista, por gênero musical, por época do ano, ouvir música e compartilhar a música. A experiência total de ouvir música envolve todos esses aspectos. E é essa a proposta do valor do iPod. Bacana! Então, o segundo elemento do encaixe está aí, mas tem alguns buracos que a gente tem que preencher. Como é que eu vou chegar em quem quer comprar o iPod para realizar sua experiência total de ouvir música? A gente chama isso de canais de venda. São os canais através dos quais os clientes compram o iPod. Então a gente tem várias possibilidades. Temos as lojas iTunes, que são aquelas lojas virtuais, onde a gente pode baixar a música, achar a música. Tem as lojas de varejo, as lojas comuns, onde a gente vai para comprar o aparelhinho iPod. Tem as próprias lojas Apple, né, que são as lojas que vendem só produtos Apple. Tem o site da Apple. Talvez vocês se lembrem de mais alguma coisa, mas essencialmente os canais de venda estão aí. Os canais através dos quais o cliente interage com a oferta. Muito bem, mas o que é que falta ainda para a gente encaixar? Que tipo de relacionamento eu quero produzir com quem usa o sistema iPod? Repara, agora eu já não estou mais falando de um aparelho apenas, né? Eu estou falando dessa experiência total de ouvir música, que já passa pelo iTunes também, que é o software que me ajuda a organizar, baixar, comprar, etc.
né? Que tipo de relacionamento eu quero provocar com meus clientes, né? Que tipo de posicionamento, se você quiser, eu quero construir na mente de quem busca o sistema iPod? Certamente a gente podia dizer assim, olha, a gente quer construir uma marca extremamente valorizada pelo cliente e que ele sinta grande dificuldade para abandonar, né? O custo de sair da Apple, sair do iPod, do sistema iPod, é muito grande. Então tudo que a gente vai fazer é envolver o comprador num sistema de interações que ele fica praticamente bloqueado ali. Ele não consegue sair, porque não tem, nenhuma outra oferta consegue realizar a experiência total dele ouvir música com a elegância, com a fluidez, com a simplicidade do sistema iPod. Bacana, mas de onde é que vem o dinheiro? Como é que a Apple ganha dinheiro com o iPod? A Apple ganha dinheiro vendendo iPods, vamos acertar aqui, grandes receitas de hardware, isso é o aparelhinho custa dinheiro, é daí que vem o grosso do dinheiro, e alguma receita com música. A gente coloca alguma receita com venda de música, a gente sabe que eles vendem canções, músicas a 99 cents, agora vendem no Brasil, desde o final do ano passado. Quando a gente fala que é alguma receita, dá a impressão que é uma receitinha, mas são alguns bilhões de dólares, né? Então, a receita vem daí. Bacana. Até aí está tudo bem. A gente identificou o mercado, inventou uma proposta de valor para esse mercado, vimos como iríamos nos relacionar com esse mercado, como iríamos vender para ele, e vimos como iríamos ganhar dinheiro. Só que para dar, isso é, obter receita, só que para a gente poder viabilizar esse lado do modelo, a gente precisa de recursos. Quais são os recursos que eu vou precisar para botar em prática o modelo do iPod? Certamente eu preciso de gente, eu preciso de construir acordos, conteúdos com a indústria de música, por exemplo. Eu tenho que desenhar e fabricar o hardware, o aparelhinho, o iPod. Eu preciso do software, que é o iTunes, essencialmente. Eu preciso de uma boa marca. Essas coisas são recursos. Inclusive as pessoas, apesar de ter gente que não gosta muito da gente falar de pessoas como recursos, mas são inputs que a gente usa para produzir outputs de mais valor. Beleza, se eu preciso desses recursos, e você talvez consiga, exercitando aí sua cabeça sozinho, pensar em mais algum, mas essencialmente são esses os recursos que a gente precisa. Que atividades que a gente tem que fazer então para que a gente consiga fornecer tudo o que precisa ser fornecido para que o lado direito da figura aconteça, né? Que recurso? Agora nós temos que ver essa atividade, eu tenho que fazer marketing. Todo mundo se lembra a genialidade do Steve Jobs anunciando para o mundo, né? O mundo quase que parava, exagerando um pouquinho, para ver e ouvir os anúncios do Steve Jobs falando do iPod, dos lançamentos, das novas funcionalidades. Eu tenho que saber desenhar o hardware, eu tenho que ter uma série de outras atividades, como relacionamento com meus canais de venda e coisas desse tipo, que a gente não precisa colocar aqui. Mas são partes desse encaixe que vão constituindo o modelo de negócio. Depois disso, eu tenho que ter parceiros. Eu tenho que ter, sempre, qualquer negócio tem que ter parceiros de negócio. No nosso caso, parceiros de negócio essenciais para o iPod são os fabricantes de hardware, que a gente chama de OEMs, isso que eu estou mostrando aqui, ó. OEM em inglês significa Original Equipment Manufacturer, fabricante de equipamento original. A gente sabe que não é a Apple que fabrica os iPods, alguém fabrica, eles só desenham. Então eles têm que ter parcerias com fabricantes de hardware, eles têm que ter parceria com empresas de música para poder fazer os acordos de licenciamento, de pagamento, disso, daquilo. Beleza, e como é que então fica o custo disso aí tudo? A gente chama de estrutura de custos. A estrutura de custos vem gente sempre significa custo, né? Também, né? Não só, não estou dizendo que gente é custo. Gente é o input essencial para que as coisas aconteçam, mas custa. No custo de fabricação, custo de marketing, de vendas. Repara que a gente conseguiu construir um sistema de encaixes interessante aqui, ainda que com alguma rapidez. Vamos falar um pouquinho sobre os blocos de construção desse sistema de encaixe. Isso que a gente foi para o exemplo do iPod, mostrando passo a passo como se faz. Isso são exercícios
que a gente pode fazer de uma maneira muito tranquila, com grupos de pessoas que a gente faz e que vão nos produzindo insights sobre os vários aspectos de um negócio. Repara que os 9 elementos são segmentos de clientes, quem que a gente quer atingir, o que depois, a proposta de valor, o que eu ofereço como valor para resolver um problema que esse cliente tem. Aqui no caso do iPod era a experiência total de ouvir música, não era só ouvir a música. Canais com os clientes, canais de venda, relacionamento, como é que eu desenho meus processos de relacionamento, fluxo de receita, de onde é que vem, como é que eu ganho dinheiro, depois recursos, atividades, parcerias e a estrutura de custos. A conta tem que fechar. Na primeira mini aula nós mostramos isso. Agora nós mostramos como é que é o quadro que resume isso de uma maneira mais didática, os elementos que tem que encaixar para que a conta feche. Agora, guarda isso. A conta fecha no encaixe universal. Vamos falar mais um pouquinho só disso, porque é muito interessante. Até a próxima mini aula. Pessoal, se vocês se interessam por treinamento, capacitação das equipes das suas empresas, nesses temas que a gente está tratando nas mini aulas, manda um e-mail para a gente nesse endereço que está aparecendo na tela de vocês agora. Eu tenho a convicção de que muita coisa nas empresas se torna difícil porque as pessoas dos diversos departamentos, nas diversas áreas da empresa, não têm ideia de que a empresa é um sistema de encaixes, é uma engenharia. E é impossível que alguma parte dessa engenharia vá bem, enquanto outras não vão bem. O sistema todo precisa ser olhado em perspectiva. Não que a gente vá fazer todo mundo fazer tudo, obviamente, mas é fundamental a gente entender o papel de cada um no encaixe total que a gente chama de empresa. Então, nós temos muitos materiais, muitas abordagens, muitos processos de consultoria e de treinamento. Entre em contato com a gente, vai ser um prazer conversar com vocês.